Deus, irmãos. E todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Amém? Aleluia. Nós vamos declarar em todas as nossas dias de vida, aleluia, que Jesus é o Filho de Deus. Amém? Abre suas Bíblias lá no Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 1 em diante. Glória a Deus. Todos acharam? Amém. Eu vou ler um versículo, os amados, ler o próximo. Aleluia. É um pouco extensa a leitura, mas a palavra de Deus é muito importante. Amém, meus irmãos? Diz assim, eu vou ler um versículo, os amados pode ler o próximo. Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que se fez, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem criado por Deus, cujo nome era João. Este veio para dar testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por Ele. Ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, e nem da vontade do varão, mas de Deus. Essa é a palavra do Senhor. Pai querido, muito obrigado, Senhor. Que a presença do Senhor é real em nosso meio. Que essa palavra, como resposta ao nosso culto, Senhor, venha, meu Deus, edificando nossa fé. Venha trazendo resposta aos corações. Venha, meu Deus amado, fortalecendo, abençoando. Tu és o Verbo vivo, Senhor. Tu és, meu Pai amado, a palavra viva de Deus, que habitou entre nós, Senhor, e nos trouxe, meu Deus, vida e vida abundante. Que nessa noite todos que aqui estão, Senhor, venham, meu Deus amado, receber em porção dobrada, Senhor, dessa graça soberana, aleluia, que vem, meu Deus, da Tua presença sobre cada um de nós. É o que eu oro, peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Pode se sentar. Glória a Deus. Deus seja com vocês, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Desculpe aí, né, as dificuldades com o choque. Eu pedi para o pedreiro ele vir fazer um conserto no telhado, e ele fez, coitado. Só que não tinha chovido ainda, né? Para a gente ver se o trabalho ficou bom ou não. Mas foi bom essa chuva. E pelo menos a gente pode falar para eles os lugares que tem que ser retocados, né? Então, Deus é bom em tudo. Amém? Glória a Deus. Bom, meus queridos, a palavra de Deus vai falar para nós que Deus é tão poderoso que tudo passou a existir através do poder da sua palavra. Amém? Deus falou e tudo veio a existir. Ele criou todas as coisas, irmãos, com o poder da sua palavra. Aleluia. Deus usou a sua palavra, irmãos, de glória pessoal e criativa e eterna, irmãos, infinita e sem limite, para criar todas as coisas. Amém? Os céus, na terra, tudo que há, irmãos, tudo que existe, aleluia, foi criado pelo poder da palavra de Deus. E nós vamos vendo, irmãos, que um dia esse Deus, aleluia, que estava no céu, se encarnou, veio numa partícula do universo chamado Terra, amém? Que é esse poderoso Criador, aleluia, que estava com o Pai, tornou-se parte da criação limitada ao tempo e ao espaço,
suscetível ao envelhecimento, às enfermidades e à morte, e habitou entre nós. Aleluia. Jesus, ele desce da sua glória. Agora ele tira suas roupas de majestade e ele vem, irmãos, nessa terra, aleluia, como homem, suscetível ao tempo, ao espaço, à dor, sabe, à fome, né, a passar por tudo que nós temos passado no nosso lugar, para que possa, irmãos, nos ajudar, amém? Nós temos que, o que impeliu Jesus a descer, aleluia, do seu trono de glória e vir nessa terra, foi o amor por nós. Foi o amor, irmãos, ao propósito do Pai, amém, para salvar, amém, todos que estavam perdidos. Que hoje o motivo de você estar aqui, eu sei que muitos aqui têm milhões de motivos. Talvez você entrou aqui por uma cura, por uma resposta. Talvez você entrou aqui, é verdade, buscando em Deus uma bênção. Mas, irmãos, o que te impele a vir adorar a Deus precisa ser o amor a Ele. Amém? Amarmos a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus com entendimento. Amar a Deus de todo o coração. Amar a Deus, querido, em espírito e em verdade. Amém? Ele foi o presente de Deus para nós. Amém? Ele foi o presente, irmãos, para nos resgatar, para trazermos de volta para Deus, para nos dar vida. Essa vida que você está aí respirando hoje, amém? Foi dada por Ele. Aleluia. Aleluia. O ar que nós respiramos, quem te colocou de pé nesse dia foi Ele. Amém? É por isso que o salmista diz, né? Deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Aleluia. Que nós tenhamos motivos todos os dias, por mais difícil que seja a sua jornada, a sua vida, que você possa abrir os olhos, ao se colocar de pé, sabe, engrandecer o nome do Senhor, que te concede mais um dia de vida. Aleluia. Sabe, que te dá ar para você respirar, para que você possa ser conduzido durante o seu dia, para cuidar da sua família, para trabalhar, para ganhar o seu pão de cada dia. Por isso que Jesus, ele não pode fazer parte só do nosso culto. Jesus não pode somente fazer parte do nosso domingo. Jesus precisa fazer parte da nossa vida por inteiro. Por inteiro. Aleluia. Por inteiro. Ele precisa participar. Nós precisamos ter Ele conosco. Amém? Por inteiro em nosso coração. Jesus, querido, é a palavra viva de Deus. Agora aqui, sabe, João, ele começa, irmãos, a ensinar através do seu evangelho, aleluia, que a vida de Deus em Cristo é descrita agora na encarnação de Jesus. Amém? E essa demonstração definitiva, querido, de Jesus como Filho de Deus enviado do céu, a única fonte de vida e vida eterna para todo aquele que nele crê. Para todo aquele que nele crê. Nós estamos aqui hoje porque cremos nele. Nós estamos aqui hoje porque somos gratos a Ele. Nós estamos aqui hoje, irmãos, sabe, porque a nossa vida está nele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E João, ele vai iniciando dizendo que era o Verbo, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E João, ele vai testemunhando, meus queridos, sabe, porque ele presenciou a vida de Jesus aqui. Ele andou com Jesus, ele presenciou os milagres de Jesus. E na sua carta, aqui nessa epístola, ele vai falar de 8 sinais, irmãos, que ele testemunhou Jesus fazendo. Amém? A história de Jesus, querido, narrada na Bíblia, não é um conto de fadas. Amém? É realidade, é real. É real. Como já foi testemunhado hoje da multiplicação dos pães, do milagre ali, né, na vida da irmã Marley, naquele cartão que já não tinha mais limite. E assim também nós temos visto o milagre de Jesus todos os dias na tua vida, através de uma situação, de um livramento, através, na verdade, de uma cura, através
através de uma bênção recebida, o Senhor tem se manifestado cada dia em nossos. E nós vemos que João ele vai testemunhar aqui na sua epístola, sabe, irmão, sobre 8 milagres e sinais prodígios em que o Senhor fez enquanto estava aqui andando nessa terra. Ele transforma, querido, a água em vinho. Ele cura o filho do oficial do rei. Ele cura aquele homem coxo no tanque de Betesda. Ele multiplica os pães, sabe, irmãos, e alimenta 5.000 pessoas com apenas pães e poucos peixes. Ele caminha sobre as águas. Ele restaurou a vista do cego. Ele ressuscitou Lázaro. E ele conduziu a pesca maravilhosa. Jesus ali, meus irmãos. Aleluia. E esse mesmo Jesus que alcançou vidas através da palavra, através dos sermões, através dos ensinos. Jesus que tocou pessoas através das suas mãos poderosas, que trouxe milagres, salvação, cura e restauração. É o mesmo que declara nos evangelhos de João 8 verdades sobre a sua vida. Ele diz: eu sou o Cristo, eu sou o Verbo vivo, eu sou o Filho unigênito de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus, o pão da vida, a ressurreição e a videira verdadeira. Dá para viver sem Jesus? Não dá. Aleluia. Mas o que mais impressiona João, sabe, irmãos, é sobre a ressurreição. Porque, irmãos, os discípulos, eles presenciaram o maior milagre que alguém podia presenciar. O túmulo de Jesus está vazio. A Bíblia diz que no terceiro dia, irmãos, como Jesus prometera, ele ressuscita. E a palavra de Deus vai dizendo que Jesus, queridos, aleluia, a luz do mundo, ele vem, queridos, ele morre, sabe, no seu sacrifício, mas ao terceiro dia ele ressuscita para nos garantir a vida eterna. A vida eterna. E sabe, irmãos, o Senhor se revela às Marias. As Marias chegam pela madrugada ao sepulcro para poder embalsamar o Mestre. E diz que aquelas mulheres presenciam a pedra removida, sabe, irmãos, e a ressurreição de Jesus. Aquelas mulheres, irmãos, mesmo Jesus depois de morto, não o abandonaram. E hoje tem pessoas que com Jesus vivo têm abandonado Jesus, têm largado Jesus para trás. Aquelas mulheres, irmãos, no seu coração, Jesus estava morto, sepultado, não é? Mas havia uma esperança no coração daquelas mulheres. Mesmo morto, nós podemos ainda servir. Mesmo morto, nós podemos fazer alguma coisa por ele. E elas foram ao sepulcro. E muitas vezes, irmãos, hoje Jesus ressuscitado, a gente poderia estar fazendo muito mais por ele e para ele, e a gente não quer fazer. Nós limitamos o poder do Senhor Jesus. E aquelas mulheres foram presenciadas, irmãos, sabe, foram agraciadas, sabe, em ver, aleluia, serem as primeiras a receberem a notícia da ressurreição de Jesus. E aí Jesus diz para elas: agora vocês vão e contem aos discípulos. Fala para eles irem, não é verdade, lá para Jerusalém, porque lá eles vão viver. E sabe quem estava no meio desses discípulos? João. Então João presenciou o maior milagre que ele poderia ter visto, a ressurreição de Jesus Cristo. E ele expressa aqui no seu evangelho que Jesus está vivo. Aleluia. Jesus que nós entramos nessa noite nessa casa para adorar, para orar, para glorificar, para bendizer, ele está vivo em nosso meio. Aleluia. Ele está vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas vezes ignoramos, meus queridos, Jesus presente na nossa vida? Quantas vezes nós ignoramos a palavra, os ensinos de Jesus? Quantas vezes, irmãos, nós continuamos a viver do nosso próprio jeito, do jeito do mundo? Quantas vezes nós queremos viver do jeito que o mundo vive, deixando a vida me levar? Não deixa a vida te levar, não. Viva a vida de Cristo. Deixa Jesus tomar a condução da
a sua vida. Aleluia. E por isso nós precisamos prestar atenção, irmãos, na identidade de Jesus, amém? E na sua mensagem vivificante. Muitos não deram crédito à palavra de Jesus. Muitos ouviram, muitos deram, outros não. Mas você que está aqui nessa noite, eu creio que você está aqui porque você entende disso. Que você conhece a identidade de Jesus. É como nosso Deus, como nosso Rei, como nosso Salvador. E você entende a sua mensagem. E sabe que a mensagem de Jesus é vida para nós. É vida para nós. Jesus, querido, ele reuniu muitas pessoas. Jesus reuniu multidões. Jesus entrou em casas. Jesus, ele pregou em vilarejos, pregou na praia, pregou, irmãos queridos, no deserto, treinou discípulos, sabe? Ele combateu líderes religiosos, mas a mensagem poderosa do Filho de Deus foi falar sobre a vida eterna. Sobre a vida eterna. Jesus, ele veio e provoca, irmãos, uma reação no mundo. E ele precisa fazer e provocar em você uma reação. Amém? Nós precisamos que a nossa fé, queridos, é uma fé que tem que ter uma ação. Na época de Jesus, quando ele estava aqui, irmãos, muitos o adoraram, outros ficaram perplexos. Quem é esse homem, né? Que até o vento e o mar lhe obedecem, né? Quem é esse homem, né? Que tem esse discurso, né? Um discurso tão poderoso. Muitos, irmãos, ficaram perplexos, outros retrocederam, porque diziam que o discurso de Jesus, os seus sermões, era muito pesado, era muito duro, mas outros, ao ouvir Jesus, ficaram em silêncio, não tomaram partido, não ficaram nem de um lado nem do outro. E hoje não é diferente, igreja do Senhor. Quantos hoje, sabe, irmãos, estão correspondendo a Jesus de várias formas? Uns estão, né, verdade, correspondendo a Jesus com adoração, com gratidão, com fé, né, tendo Jesus por seu modelo. Outros estão correspondendo a Jesus como se ele fosse um mago, como se ele fosse o gênio da lâmpada, como ele pudesse somente vocês esfregar e ele dar isso, daquilo, outro. Quantos outros estão, sabe, irmãos, correspondendo a Jesus de várias formas, tendo Jesus como visitante, né? Eu vou de vez em quando, eu visito Jesus porque ele é maravilhoso, ele é bom, então de vez em quando eu vou na casa dele, ou então de vez em quando eu trago ele na minha casa. Não, meus irmãos, que você saia daqui hoje sabendo que Jesus é o Verbo vivo de Deus, ele é a palavra encarnada, amém? Ele veio para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, ele é mais do que bênção. Jesus, ele é mais do que aquilo que ele pode te dar. Jesus é a garantia da nossa vida eterna. Aleluia. Mas pastora, tem outra vida além dessa? E você duvida? E você duvida? Sabe, muitos querem viver aqui, irmãos. Essa vida é passageira. Aqui tudo é passageiro. Mas o que o Senhor veio nos garantir, irmãos, amém? Que a partir do momento, irmãos, que essa nossa vida se findar, começará uma nova vida, uma eternidade com Ele. E é isso que nós precisamos viver aqui, pensando, viver aqui nesse mundo, pensando na eternidade. É pensar na eternidade, meus irmãos. E não fazer como esses, que muitos, na verdade, adoraram Jesus, outros ficaram perplexos, outros admirados, outros retrocederam, outros ficaram em silêncio, sem tomar partido. E você? Como que você corresponde ao chamado de Deus para a tua vida? Como é que você corresponde à salvação que Ele te deu? Como é que você corresponde à adoração que nós entregamos agora ao Senhor? Porque essa adoração, irmãos, é só o início da sua adoração lá na tua casa daqui a pouco. Porque o nosso culto não se limita aqui. O nosso culto, irmãos, é diário. O meu devocional, a minha vida com Jesus não pode se limitar apenas no domingo no culto. Hoje é uma entrega, que maravilha. O corpo de Cristo, a igreja do Senhor, a noiva, está reunida adorando. Mas esse culto tem que ter reflexo
Porque enquanto você cultua, enquanto você, aleluia, conserva o teu relacionamento com Deus, esse Deus vai tomando a frente da tua vida, da tua história, e vai mudando a tua vida. Ele muda a história, como foi falado hoje, ele muda decretos, sentenças. Mas nós precisamos, irmãos e irmãos, aleluia, ter esse Deus conosco todos os dias. A nossa vida diária, irmãos, tem que ser um culto para Deus. Tem que ser um culto para Deus. Aleluia. E principalmente nos dias das adversidades, nos dias difíceis, nós precisamos acreditar que Jesus é o Emmanuel, o Deus conosco. Aleluia. Que Ele não ficou aqui na igreja, que Ele vai com você daqui a pouco. Amém. No seu dia a dia, na sua semana, Ele é o Deus que te ajuda. Ele é o Deus que te dá força. Ele é o Deus que te ampara. Ele é o Deus que te ensina. Mas nós precisamos nos comprometer com Ele. Como as Marias, irmãos, que poderiam ter voltado para casa e poderiam ter pensado que tudo tinha acabado. Não. As Marias tinham no coração uma esperança que Ele iria ressuscitar. Você não pode ir para casa hoje sem esperança, sabendo que a sua vida vai continuar do mesmo jeito. Nós temos um Senhor que começou a boa obra. E Ele é fiel para terminar. Ele é fiel. Muitas vezes bate a incredulidade, porque nós queremos ensinar o Senhor como trabalha em nós. Hoje já cantamos aqui, me refaz. Mas quem quer ser refeito? Não é? Às vezes nós achamos que nós precisamos ensinar Deus como trabalha na nossa história. Mas eu tenho, irmãos, comigo uma palavra, né, que Deus fala com Jeremias. E o Senhor, Ele vai dizendo assim: eu que sei que pensamento eu tenho de vocês, pensamento de paz e não de mal, para dar o fim que vocês esperam. Então Ele é que sabe o que Ele determinou para a tua vida. O que nós precisamos é confiar e seguir os seus passos. Aleluia. Sabe, irmãos, obedecer a sua palavra e andar em direção aos seus propósitos. Aleluia. Quer viver propósito? Vença os processos. Sem vencer processo, não tem propósito alcançado. Ai, pastora, mas é doloroso. Mas Ele promete estar com você. Ele está com você em todo o tempo. Quando Ele diz: olha, o caminho é estreito e a porta também, mas é Ele que vai conduzir vocês até a vida eterna. É Ele, irmãos. Quando Ele fala que eu sou o pão da vida, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a fonte da água da vida, Ele é tudo que eu e você precisa para se manter nesse caminho estreito, para se manter, queridos, na presença dEle e deixar que Ele te refaça todos os dias. Aleluia. Mas para quê, pastora? Para ser a sua imagem e semelhança. Aleluia. Enquanto não nos tornarmos a imagem e semelhança viva de Deus, a qual Ele me criou e criou vocês, Ele vai continuar trabalhando. Ele vai continuar te aperfeiçoando. Ele não vai desistir de você. Você pode até correr, mas Ele vai lá te buscar. Ele vai te buscar. Porque Ele tem um propósito na tua vida. E o propósito de Deus não falha, meus queridos. Não falha. Interessante que quando as mulheres, elas avisam os discípulos da ressurreição de Jesus, e Jesus, Ele vai ao encontro dos discípulos ressuscitado, mostrando, revelando, né, o maior milagre para garantir para nós a vida eterna. Disse que Tomé não estava presente, e Tomé se recusa a crer, mesmo tendo ouvido os relatos das Marias, mesmo tendo ouvido os relatos dos seus companheiros, dos discípulos de Jesus, que foram testemunha de que Jesus estava vivo. Tomé se recusa a crer. Tomé, ele diz assim: não, se eu não colocar as minhas mãos no buraco dos cravos, se eu não tocar ali no lado para ver se é Ele mesmo, eu não acredito. Irmãos, muitas vezes nós estamos assim, nós estamos vivendo, irmão, por vista e não por fé. Mas a palavra de Deus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, a convicção de fatos que se não veem, mas se espera. Você tem fé nessa coisa? Aleluia!
precisamos dessa fé, porque foi essa fé que nos levou a Jesus. Foi essa fé que um dia alguém pregou Jesus para nós, e nós, irmãos, acendemos o nosso coração e recebemos Ele como o único Salvador da nossa vida. Foi pela fé, e agora nós andamos seguindo Jesus pela fé. Então é pela fé que nós precisamos crer que Ele está vivo e que Ele pode, aleluia, trabalhar na nossa vida e concluir a nossa história. Aleluia. Descansar em Deus não é fácil. Descansar em Deus, irmãos, não é fácil. Mas a igreja do Senhor precisa, irmãos, acreditar que tudo que Jesus falou se cumprirá. A palavra de Deus é verdade. Nem o Jota, nem o tio poderá ser tirado ou colocado na palavra de Deus. Que nós venhamos crer, irmãos queridos, como igreja do Senhor, aleluia, crer na palavra de Deus, amém, e dar testemunho desse Jesus que está vivo. Nós precisamos crer no Evangelho, que é as boas novas do Senhor, do reino de Deus. Mas muitos estão vivendo sem o reino. Irmãos, o reino já veio e ele está em nós. Ele está em nós. Nós somos representantes desse reino. Então não viva como incrédulo, viva como crente. Viva com fé no Filho de Deus. Que está nos preparando, porque Ele já está voltando. Jesus está voltando, meus queridos. Ele disse que não seria fácil, mas Ele promete estar conosco. Sabe o que acontece? É que a gente tem a mania de só procurar recursos quando está morrendo. Isso é coisa, não sei se é de todo mundo, acho que é coisa como diz, do ser humano. As pessoas só vão no médico quando já não aguenta mais ficar em pé. As pessoas só tomam uma atitude no casamento, na família, depois, irmãos, que já quebrou tudo. Sabe, a gente nunca usa da precaução. A gente nunca usa, irmãos, sabe, de procurar, não é verdade? E antes que o caldo, como diz, entorne, nós deixamos entornar para que a gente possa, ir buscar o socorro. Jesus, uma certa vez, lá no livro de Mateus, ele diz assim: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Mas o que a gente faz quando está sobrecarregado? O que a gente faz quando a gente está, irmãos, abatido, desanimado, quando nós estamos com a nossa fé abalada, com o nosso coração cheio de ansiedade? Nós não viemos a Jesus, nós nos distanciamos dele. Sendo que o Senhor já falou: vem a mim. Você está desanimado? Vem, eu vou renovar suas forças. Você está triste, abatido? Eu sou o seu consolo. Você não sabe o que fazer? Eu sei, eu sou a direção do teu caminho. Nós precisamos, irmãos, aceitar o convite de Jesus e ir até Ele. Vivemos um tempo, irmãos, que os médicos têm que estar dizendo que tem que tomar água. Quem é que não sabe que tem que beber 2 litros de água por dia para poder obter saúde, ter um rim que trabalha, ter um organismo saudável? Mas a gente prefere a Coca-Cola, o café, o suco, e a gente não gosta da água. Irmão, Jesus, ele disse: eu sou a fonte da água da vida. Aquele que beber essa água nunca mais terá sede. E nós estamos sedentos. Não, irmãos, beba da água da vida. Deixe que o Senhor faça dentro de você uma fonte a jorrar para a vida eterna. Deixe que Jesus, só Ele pode tirar, sabe, irmãos, a sequidão da nossa alma. Porque por causa da sequidão da nossa alma, nós buscamos, irmãos, querido, prazer. Nós buscamos contentamento em tantas coisas. Mas Ele é o único que pode saciar a nossa sede. Aleluia. Ele é o único que pode perdoar os nossos pecados. Ele é o único que pode nos aproximar de Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não dá para chegar até Deus se não for por Ele, porque Ele é o Filho do Senhor.
podemos confiar em Jesus, irmãos, inteiramente. Nós podemos, no mundo inconfiável. Hoje todo mundo, a maioria, vive com o pé atrás, né? A gente sempre tem um pé atrás com uma pessoa, num lugar, numa situação. Mas eu quero dizer para vocês que Jesus é confiável. Você não precisa desconfiar dele. Você não precisa andar com o pé atrás por Jesus. Jesus, irmãos, é o socorro presente na hora da angústia. Jesus, querido, é aquele que luta as suas guerras e as suas batalhas. Ele é aquele que te conforta, que te consola. Ele é aquele que não te estende o dedo e te acusa. Ele é aquele que te perdoa. Aleluia. Ele é aquele que te socorre. Ele é aquele que te coloca de pé. Ai, irmãos. Hoje muitos crentes têm a mente aberta, mas têm o coração fechado. Sabe que você não sobe em abrir sua mente em relação a Cristo e ao reino de Deus, mas abrir também o teu coração para entender a sua mensagem. Para de ser duro, para de tentar, na verdade, como diz, combater contra as coisas de Deus. Se renda a Jesus, se prostra diante dele, se entrega a ele. Corpo, alma e espírito. Deixa ele governar sua vida. Ele oferece aqui para você 100 vezes mais. Mesmo que seja com tribulações e luta, ele estará com você. Mas no porvir, com certeza, ele garante a vida eterna. Sabe, queridos, hoje nós fomos convidados a estar aqui como convidados. O Espírito Santo não mandou um bilhetinho na tua casa e falou assim: olha, Edson, hoje você é convidado por Deus para ir na casa dele a participar de uma festa. Não. Hoje o Senhor nos trouxe aqui porque nós temos relacionamento. Aleluia. Aleluia. Ai, irmãos, que bom seria que quando o Senhor olhar para você, ele pudesse dizer, como ele falou para Abraão: amigo, nós sejamos amigos de Deus. Nós sejamos homens e mulheres segundo o coração do Senhor. Pastor, eu não consigo a perfeição. E quem diz que você é perfeito? Perfeito é Ele. Ele sabe que eu e você somos falhos. E é por isso que nós dependemos tanto de Jesus e do seu Santo Espírito. Sabe qual é o problema para a nossa imperfeição? É porque nós não queremos continuar do mesmo jeito. No momento em que nós pegamos a nossa imperfeição e colocamos na mão daquele que é perfeito, Ele nos ajuda, Ele nos transforma, Ele vai nos moldando. Através desse relacionamento pessoal, o Senhor, Ele vai trabalhando em nós, Ele vai mudando. Sabe que Ele é o reflexo, né? Então, pessoal, quando você anda muito com uma pessoa e você tem admiração por aquela pessoa, você sabia que logo você está pegando os trejeitos daquela pessoa? Logo você está falando do jeito dele, do jeito dela. Logo você vai estar gostando das mesmas coisas. Às vezes os hábitos, às vezes até serão identificados por causa do relacionamento. Irmãos, o nosso relacionamento com esse Jesus, irmãos, é para isso. É para nos transformar a sua imagem e semelhança. Para que nós venhamos aprender e a ser igual a Ele. Sabe por que nós temos muito problema em mudança? Porque eu olho para a Bianca. Então eu fico olhando ela como ela é imperfeita e como ela é um ser humano finito como eu. Aí eu começo a olhar para as suas imperfeições e eu começo a achar que Deus é igual. Irmãos, Deus não é igual. Jesus não é igual, a ponto de ele saber que nós precisamos, irmãos, de alguém para nos ajudar. Ele nos enviou o Espírito Santo para estar conosco, para nos ajudar em nossas fraquezas, para que nós não venhamos ter a desculpa de que não conseguimos realizar nada em Cristo e para Cristo, sabe, sozinhos, porque nós temos o Espírito Santo que nos ajuda. Até a orar, Ele nos ajuda a orar. Ele é o Senhor conosco. Ele nos ajuda. E hoje Jesus, queridos, Ele nos convida.
sabe, a viver essa vida de relacionamento pessoal e eterno com Ele, profundo. Sabe para quê? Mesmo que você envelheça, mesmo que você morra, que morreremos um dia, mesmo assim poderemos confiar em Jesus. Amém? Nós poderemos ter a convicção de uma nova vida com Ele, que durará para sempre. Deus não quer mais uma igreja, irmãos, sabe, que faz o que todo mundo faz. Deus quer uma igreja ativa, viva e confiável. Deus quer uma igreja onde Ele é, aleluia, reconhecido. Aleluia. Possa ser o Senhor que molda, transforma, aleluia, e muda a nossa história. O Senhor quer nos purificar. Ele quer nos purificar de dentro para fora. Sabe, aquele quartinho da tua vida, eu já quero convidar aqui o Ministério de Louvor. Sabe aquele quartinho lá, que é o quartinho da bagunça? Tudo que você não usa, você joga naquele cantinho. Você joga lá naquele quartinho, naquele cantinho da sua casa. E vai ficando ali, irmãos, cheio de coisas embrulhadas. E sabe, hoje Jesus quer chegar nesse cantinho da sua vida. E Ele quer fazer uma mudança. Ele quer mexer nesse cantinho. Sabe por quê? Porque Ele quer mudar a sua vida, os seus sentimentos, os seus pensamentos, para que você receba poder para servir Jesus. Não para poder olhar de longe, não para ser, irmãos, um convidado, mas para ter um relacionamento íntimo com Ele, através da fé. Que a igreja do Senhor hoje, que é eu e você, venha corresponder ao chamado de Jesus pela fé. E que por intermédio do Espírito Santo, sejamos atraídos a Ele. Atraído a Ele, irmãos. Amém? Que não seja porque você precisa de dinheiro, ou porque você precisa de uma cura, ou porque você precisa de uma resposta, mas porque você precisa ter um relacionamento profundo com Deus, através do Espírito Santo, para que nós venhamos ter essa vida de Deus em nós. Amém? Experimentando essa nova vida, que é a vida abundante que o Senhor nos deu. Aleluia. Em todos os momentos da nossa vida. Se